Olá, queridos, mais uma vez, Pastor Márcio Lopes, e hoje vamos falar um pouquinho sobre soteriologia. E eu quero deixar-vos aqui um texto bíblico que é o texto áureo da Bíblia Sagrada, João 3,16, que diz-nos assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu quero, com muita leveza e tranquilidade, vos falar aqui um pouquinho a respeito de salvação. Quando pensamos em salvação, é uma graça bendita de Deus para conosco, imensurável, e que nós simplesmente temos que nos agarrar a essa promessa, a essa dádiva de Deus que é tão excepcional. E junto à soteriologia, que é a doutrina, o tratado, a ciência da salvação, nós temos que pensar em outras três doutrinas que trabalham conjuntamente a salvação. São perguntas que nós precisamos de fazer para pensar um pouco sobre ela. Quando falamos então de soteriologia, doutrina da salvação, nós temos que fazer uma pergunta primeira. Qual que é a pergunta? Salvar quem? Do que? Quem é que salva? Daí nós vamos pensar então em outras três matérias da teologia, que é cristologia, antropologia e a hamartiologia. Quando falamos de salvação, soteriologia, salvos do quê? Do pecado, hamartiologia. Quem é que é salvo? Antropologia, o homem. E quem é que salvou? Cristologia, ou seja, Cristo. Essas matérias nos ajudarão a entender essa questão tão especial que é a salvação. E quando nós pensamos em ser salvo do pecado, conforme já disse, nós vamos pensar também gradativamente sobre como fomos salvos. Quando Cristo se humanizou, o Deus Filho esteve palmilhando essa terra e veio, conforme ele mesmo disse, não anular a lei, mas cumpri-la. E ele veio cumprir cabalmente como cordeiro pascal aquilo que foi o seu envio, a sua missão na terra. Não é? Haja vista que quando lemos que Cristo é o Messias, o termo Messias significa ungido, enviado, e ele, enviado pelo próprio Pai, veio para salvar-nos. E aí, salvar-nos primeiro da culpa do pecado. Então, todos nós éramos sentenciados ao pecado. O próprio Adão disse que por um homem, o próprio Paulo disse, perdoe-me, que por um homem entrou o pecado no mundo, que é Adão. E por um outro homem, que é tido por Paulo e chamado como segundo Adão, que é o próprio Cristo, houve a absolvição daquilo que era a nossa culpa. Então, Adão pecou e Jesus veio para libertar-nos desse pecado que era condenatório, que nos sentenciava à morte. Então, quando pensamos em pecado, estamos falando que Cristo, ele nos livrou primeiramente da culpa do pecado. Então, eu quero até, inclusive, te falar que você precisa de entender que você não tem que carregar a culpa do pecado em si. Porque Cristo carregou por você, Cristo carregou por mim, Cristo carregou por nós. Então, nós somos livres da culpa do pecado. O pecado que nos sentenciava, Cristo levou sobre ele. Segundo aspecto é que ele nos salvou do poder do pecado. Olha que coisa interessante. A Bíblia diz que nós somos pecadores. João, escrevendo a sua carta, ele vai dizer: filhinhos, não pequeis, mas se pecarem, temos junto ao Pai um advogado. Olha que coisa interessante. Ele vai dizer que aquele que diz que não tem pecado, ele já comete pecado, propriamente dito. Então nós somos pecadores, mas nós não somos mais escravos do pecado. Então quando Cristo se humaniza, vai à cruz, não é? Doa a sua vida e ressuscita, ele não apenas nos libertou, nos livrou da culpa do pecado, mas ele nos livrou do poder do pecado. O pecado, ele nos arregimentou, o pecado, ele criou em nós uma casta, o pecado criou em nós uma servidão, não é? E nós servíamos a lei do pecado. Então nós
éramos escravos dele. O Senhor, quando nos salva, ele nos livra do poder do pecado. Então, nós já não somos mais escravos do pecado. E é interessante, terceiro passo, é que quando acontecer o arrebatamento da igreja, quando nós formos retirados daqui, ele nos livrará de uma vez por todas da presença do pecado. Olha que coisa maravilhosa. Então ele nos livrou da culpa do pecado, não há mais alguma coisa que me possa fazer ser culpado para ser sentenciado à morte, ao inferno, ao estágio final daqueles que morrem sem Deus. Ele me livrou do poder do pecado, então o pecado já não me domina como dominava, e em breve ele me livrará da presença do pecado, ou seja, eu serei livre de tudo aquilo que são as amarras do pecado. Paulo, ele quando escreve aos Romanos, ele nos fala muito claramente a respeito da dupla lei que há em nós. Ele fala que o mal que ele não quer fazer, esse ele faz, e o bem que ele quer fazer, esse ele não faz. E aí ele vai falar sobre a lei do pecado e a lei de Deus que está em nós, que habita em nós. Inclusive ele fala sobre, olha, há a lei do pecado que está em mim e que me é congênita, não é? Nos é inato, o pecado está em nós. Tanto que Paulo, lá em Coríntios, quando ele vai falar sobre o arrebatamento, a ressurreição, 1 Coríntios 15, ele vai dizer que nós seremos transformados de um corpo corruptível para incorruptível, de mortal para imortal. E quando ele fala dessa corrupção, ele está tratando também do pecado que está em nós. Então nascemos debaixo do pecado, nascemos num corpo que é de fato um corpo pecador. Mas quando Cristo nos liberta, ele vai falar, então eu tenho a lei de Deus em mim. Automaticamente eu preciso de sucumbir esse pecado que está em mim e essa lei tendo vazão e dando vazão àquilo que é a lei de Deus. Olha que coisa extraordinária. Então eu sei que eu sou um pecador, mas tenho ciência de que eu não sou mais um escravo do pecado. Eu sei que eu sou pecador, mas quando eu peco, eu automaticamente me arrependo, porque eu já não sou mais escravo, eu não tenho uma mente cauterizada pelo pecado. E quando o Senhor, então, nos arrebatar e transformar esse corpo mortal e corruptível em imortal e incorruptível, automaticamente ele me livra da presença do pecado. Olha que coisa extraordinária. Então, somos salvos por Cristo do pecado através dessa graça inaudita que é a soteriologia, não é? Por Cristo. Agora, salvos do poder, salvos da culpa e salvos em breve da presença do pecado. Que Deus em Cristo te abençoe. Reflita sobre isso. Seja alegre por ser salvo na pessoa bendita de Jesus. Ele nos chamou para uma vida de liberdade. O próprio Paulo disse que onde o Espírito do Senhor está, aí a liberdade. E essa liberdade é uma liberdade que nos liberta das culpas e das amarras do pecado para nos levar para a sua graciosa e maravilhosa luz. Se você gostou dessa breve palavra de soteriologia, de salvação e que nós iremos continuar, curta, comente, compartilhe para que outros possam também ser abençoados em nome de Jesus. Forte abraço, eu sou o pastor Márcio Lopes, que Deus os abençoe.